Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao Sudeste Asiático. Fala galera, estamos aqui no episódio 3 de 4. Eu falei 4 inicialmente, mas acho que eu vou fazer um quinto para fechar o mês de julho, que vai ter 5 semanas, para comemorar esse um aninho de podcast. Então chamei um pessoal bacana para fazer um bate-papo e dessa vez ainda estou felicíssimo além de ser o primeiro convidado internacional, e eu assim, não vou me estender muito, não vou filosofar muito, mas como um latino-americano, também aqui no Brasil, as pessoas se acham Ocidente, né? Quando a Europa, Estados Unidos fala a gente, o Ocidente, o brasileiro se acha, e na verdade não é. Então, assim, como eu reconheço o meu lugar no mundo, então fico feliz aqui a mais por chamar uma pessoa que não é do centro, agora convencionado chamar Sul Global, né? Nada de periferia, terceiro mundo, nenhum termo pejorativo, enfim, se eu começar aqui com o meu fanismo aqui, com o meu nacionalismo, eu vou longe. Então, eu fico feliz duplamente, porque é interessante, a gente precisa ouvir vozes da América Latina, da Ásia, da África. Eu, particularmente, agora que eu estou estudando a Ásia, eu procuro sempre pesquisar por sites asiáticos, porque, né, outro ponto de vista que a gente muitas vezes não chega para a gente não fica nem sabendo. A gente tende a tomar partidos de assuntos que a gente só vê um lado. Uma agência de notícias da Europa posta e todas as outras saem replicando e a gente não consegue ver dos dois lados que toda história tem. Então, assim, fico feliz duplamente por essa live aqui de hoje. Bom, pois aí o resto eu vou falando também para não me alongar muito. Vai dar essa cutucada nos brasileiros que ouvirem. Então é isso, a necessidade de ouvir o outro lado. Esse recadinho que eu melhor deixar de início aqui, sem me estender muito. Então, está aqui com a gente o Jaime Saia, internacionalista moçambicano, e que está lançando um cursinho maroto, que a gente já vai falar dele. Mas primeiro, por favor, Jaime, se apresente aí para a gente, por favor. Muito obrigado pelo convite. É uma grande honra poder estar aqui a interagir contigo. Estou aqui em África, tu estás no Brasil. Veja a vantagem da tecnologia. Conforme tu me apresentaste, eu sou Jaime Saia, internacionalista. Gosto muito desse termo internacionalista, como vocês tratam as pessoas que atuam nas relações internacionais. Na verdade, eu vou dar um curso, que na verdade este curso já é amanhã, não é? Dia 10, e relações interafricanas. Relações interafricanas, na verdade, surgem muito antes de os Estados africanos alcançarem as suas independências, porque durante muito tempo os africanos tinham medo do branco, não tinham liberdade de expressão, mas quando alguns africanos começaram a combater juntamente com o branco, ajudavam, neste caso, os países que estavam a colonizar os seus países, neste caso, e eles viram que não. O branco, afinal, sangrava, o branco morria. Portanto, eles, quando voltaram para os seus países, muniram-se de outras ferramentas de pensar. E eles começaram a exigir as suas independências, porque a imagem que carregavam do branco mudou. Eles foram munidos de outras ferramentas porque perceberam-se que não. Nós também precisamos de lutar pela nossa liberdade de expressão, precisamos de lutar pela nossa independência, precisamos de guiar os nossos destinos.
Na verdade, as relações interafricanas, eh, já nos Estados africanos, surgem na década de 60, que é tido como ano africano, porque é o ano que muitos Estados africanos começaram a conquistar as suas independências. Mas não terminou aí, porque nem todos os estados, o país africano, os estados africanos conseguiram alcançar as suas independências, porque existiam algumas colônias que não queriam ceder as independências de uma forma pacífica, razão pela qual temos alguns estados africanos que têm um histórico de terem conquistado as suas independências de uma forma pacífica, mas tem outros estados que tiveram que lutar para alcançar as suas independências. Sim, E outra coisa, pode falar. e outra coisa que não posso deixar aqui de mencionar, isso fez com que, dentro do continente africano, surgissem blocos regionais. Porque esses blocos regionais, numa primeira fase, não tinham a ver com. Não eram blocos regionais econômicos, mas, na verdade, a pretensão era de juntar forças, lutarem pelas independências dos outros estados. Porque havia aquela percepção de que a independência de apenas um país não teria nenhum sentido, ou não tinha nenhum sentido, enquanto os outros continuassem sob a dominação colonial. Sim, e aproveitar que você falou dos blocos econômicos, era até outra coisa que eu poderia ter falado na entrada. A Ásia, ela achou um caminho próprio, que nem o Ocidente fica muito nessa de capitalismo, comunismo, não sei o que, ismo, e assim, a Ásia agora ela está em evidência e vai ser o continente mais rico muito em breve, porque ela buscou um jeito próprio. Ela não ficou em debates que não pertenciam a ela. Ela não ficou. Ela buscou. Aí você, a China é comunista, não, é capitalista, umas discussões teóricas bestas, né, infundadas. E eu acho que é isso que falta para a África e para a América Latina. Só que hoje, muito por cima, não sou nenhum especialista, eu vejo a África caminhando muito mais que a América Latina nesse sentido, porque, você me corrija se eu estiver errado, o pouco que eu tenho visto da África, você tem a União Africana, né, como se fosse o topo da pirâmide, né, que pega todos os países da África, né, e ali embaixo você vê os blocos, 4 ou 5, né, que são uma do norte, uma do sul, enfim, é isso que você falou. A impressão que me dá do pouco que eu li daqui é que a África está no caminho da Ásia, essa de a gente mesmo se une para resolver nossos problemas, até que já linka Moçambique, que esses dias aí eu li que o governo moçambicano aceitou ajuda, que partiu do bloco regional que ele está para lidar com o Estado Islâmico. Ele não foi pedir ajuda para a Europa, não foi bater na porta do Biden e falar, Biden, me ajuda. E é isso que é legal. E coisa que a América Latina, não vou falar muito, que né, a gente não está aqui falando da América Latina. Que nem ontem saiu que o Uruguai quer sair do Mercosul. E está forçando para sair. Aí eu penso, cara, a América Latina, o Mercosul são 4 países só. Paraguai, Uruguai, Brasil e Argentina. Só 4 países. E eles não se entendem. Então, não vão para frente assim. Porque o comércio, a união tem que ser primeiro com seus vizinhos, né? Seus vizinhos nunca vão sair dali. Então, suas relações até comerciais também devem ser boas com os seus vizinhos, para depois você pensar mais para frente. E é isso que eu tenho visto, até já linkando ao Moçambique, que você é daí, que eu achei legal a notícia, porque o presidente, é isso mesmo, ou eu estou falando errado? O presidente pediu ajuda para a região, né, dentro do bloco econômico, né, ou foi para a União Africana direto, mas enfim, a África se juntando para resolver os problemas da África. Isso eu achei sensacional, que é o que a Ásia fez, né? Eu acho que é o único caminho mesmo. É verdade, é verdade. Mas eu entendo a ação do presidente de pedir ajuda na comunidade para o desenvolvimento da África Austral, neste caso a SADC, por uma questão estratégica.
É verdade que há grandes potências que já se disponibilizaram para ajudar em Moçambique. Porém, essa ajuda tem que ser questionada, porque nós sabemos que as relações internacionais são anárquicas, pois são arena de luta pelo poder e influência. Nós temos exemplo de alguma participação dos Estados Unidos em outros países que têm terrorismo. Porém, os Estados Unidos têm fracassado. Aí podemos levantar uma questão. Será que não conseguem combater os terroristas ou estão a tirar o proveito do terrorismo que existe em certos estados? Agora, o nosso presidente News, ao não aceitar a ajuda dos Estados Unidos ou a presença dos militares norte-americanos aqui em Moçambique, é uma estratégia. Por quê? Aceitando os militares da região da SADC, também é uma estratégia. Porque o terrorismo hoje está aqui em Moçambique, mas também é uma ameaça para os países da região. Portanto, há a percepção de que os países da região devem unir as suas forças para combater o terrorismo. Porque, neste momento, Moçambique é vítima do terrorismo. Mas é um terrorismo que pode vir a alastrar-se para os outros estados da região. Portanto, há uma necessidade de se combater o terrorismo para que a nossa região não possa ser o santuário dos terroristas. Portanto, a SADC não pode estender um tapete vermelho para os terroristas. Não pode servir como bastião dos terroristas. E assim, até vamos focar rapidinho nessa situação, que como até comentei com você, pela mídia, pelo tamanho que o Estado Islâmico tomou muitos anos atrás, então sempre que falam dele gera muita repercussão, mas aqui é pouco falado, mas quem é da área, que nem internacionalista, o termo que você falou que é legal, para gente que gosta dos assuntos, a gente tem que caçar, né, informação e um podcast ou outro, um site ou outro, comenta, mas comenta por cima. Então, eu até tenho umas dúvidas, mesmo ouvindo podcast sobre o Estado Islâmico na África, em Moçambique, que eu já ouvi que tem aqui, pessoal ligado à faculdade, que faz faculdade de Relações Internacionais e tal. Algumas coisas não ficam muito claras, que nem, por exemplo, esse grupo surgiu como? Porque, assim, ali, onde está Moçambique, historicamente, o Estado Islâmico ali, ele já existia anos atrás. A impressão que dá é que eles pulverizaram, né? Quando a Rússia chegou forte ali na Síria, a impressão que dá é que eles pulverizaram, aí não sei, né? Como a gente não tem muita informação sobre a África, o Oriente Médio aqui no dia a dia, aí a impressão é que eles se esconderam em Moçambique e, de repente, acho que é gás natural, né? Que foi encontrado ali no norte do país, né? O petróleo. E, de repente, parece que, para mim, assim, que estou de longe, que eles estavam escondidinhos falando, nossa, acharam petróleo aqui, vamos ali. Como é que tem ideia, assim, de onde surgiu? Ainda está muito nebuloso. Como que eles chegaram nessa região? Yeah. Na verdade, o terrorismo moçambicano é um terrorismo ainda embuçado, que não tem rosto. Importa salientar que, na bacia do Rovuma, durante muito tempo, há muitas pessoas que usavam aquele corredor para o tráfico de drogas. E depois houve a descoberta dos recursos naturais na bacia do Rovuma. É recente, né, Na essa verdade, descoberta, né? Foi agora, foi uns anos agora, não foi? é recente, mas já há alguns anos, porque os terroristas começaram a atuar aqui em Moçambique em 2017. Só que era algo que não se dava muita importância porque pensávamos que fossem aqueles bandidos, bandido tem um termo um pouco pejorativo, pensávamos que fosse
aqueles grupos, porque lá naquela zona existem os garimpeiros, aqueles que escavavam minas de uma forma arcaica, de uma forma tradicional. Portanto, como houve aquela descoberta e as pessoas foram inibidas de continuarem a explorar os recursos de uma forma precária, pensava-se que fosse aquele grupo. Mas aqui podemos encontrar as contradições das narrativas. Quais são essas contradições das narrativas? Há, há uma narrativa que diz que são terroristas e há outra narrativa que diz que são terroristas. Agora, eu, como técnico superior das relações internacionais, eu entendo haver duas coisas. Os terroristas existem, que na verdade o objetivo é criar uma desestabilização na exploração dos recursos. Provavelmente devem existir grandes potências que estão por detrás daquilo para retardar o desenvolvimento econômico moçambicano. Agora, os terroristas chegaram aqui a Moçambique e encontraram uma terra fértil, porque houve a descoberta dos recursos, mas a população local que ocupava aquelas terras, que explorava aqueles recursos de uma forma arcaica, ficou preterida, ficou esquecida. Então, isso fez com que surgisse a teoria da privação relativa. Criou um sentimento de descontentamento de que aquele grupo está sendo privado de algo a que tem direito ou a que deveria ter direito. E quando isso acontece, gera frustração e agressão. É aqui onde temos os insurgentes, porque estão a se insurgir contra uma determinada coisa. E neste caso, que eles não estão a ser contemplados na exploração dos recursos. E esses facilmente se aliam aos terroristas. Porque no Estado, até vou dar um exemplo da Líbia, Muammar Gaddafi tinha se ascendido ao poder através do golpe de Estado. Mas ele foi um grande estratega. Quando chegou ao poder, ele conseguiu satisfazer as necessidades básicas do povo. O povo pode não ter muita coisa, mas tem que ter as necessidades básicas do povo. E aqui em Moçambique, isso não está a verificar. Ademais, muitos jovens que são contratados não são da região norte de Cabo Delgado, são da região sul do país. E isso também tem vindo a criar uma grande confusão, porque há uma percepção de que eles não estão sendo valorizados, quando a terra também lhes pertence. O meu TCC, né, da minha pós em Relações Internacionais, eu falei sobre terrorismo. Não especificamente a região, mas causas, consequências. Eu tentei ali, pelo menos a faculdade que eu fiz, né, não sei se todas as vezes falam, você pega um tema prático e uma corrente teórica, e junta os dois. Você tem que fazer isso. E aí eu peguei o desconstrutivismo, né, que aí, enfim, aí eu fiz uma viagem lá. Não queria ficar muito nessa coisa que você falou da linha realista de sistema anárquico. Então, assim, eu tentei explorar as causas do terrorismo. E uma das conclusões que eu chego no final é isso, é que o terrorismo é sempre a consequência e nunca a causa. Que é o que você falou, geralmente o terrorismo é consequência de frustração, desigualdade social. Não é simplesmente uma pessoa estar na sua casa e de repente falar, eu sou muito religioso, então vou matar outras pessoas que não concordam comigo. Não é assim. A religião, no máximo, ela fornece uma espécie de conforto da pessoa falar que no outro lado ela vai estar melhor, mas para ela chegar nesse nível de pensar que o outro lado vai estar melhor, é justamente isso que as pessoas enxergam, porque esse lado aqui está horrível. Para a pessoa pegar uma arma e falar, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e se eu morrer, do outro lado eu vou estar melhor. É justamente isso, que o terrorismo é sempre a consequência, né? Nunca você pode ver o terrorismo como o ponto de partida de algo, ele sempre é o resultado de outras coisas para trás, né?
você acha que... Você acha não, né? Você é daí. Você tem, como eu falei, né? Aqui a gente não tem muita informação. Tem aumentado o Estado Islâmico? Fica bem no norte, ou ele tem ultrapassado fronteira, ou vindo para o sul, por enquanto não está mais parado mesmo? Os ataques, Bom, né? Enfim. o terrorismo que nós temos aqui, posso dizer que é um terrorismo especial, porque diferentemente daquilo que tem sido o modus operandi dos terroristas, porque geralmente os terroristas têm atacado, o modus operandi dos terroristas é atacar em vários sítios diferentes. Mas aqui em Moçambique, é verdade que tem atacado vários distritos da província de Cabo Delgado, mas eles nunca saem de Cabo Delgado. Agora, isso deixa claro que aquele terrorismo está, na verdade, para criar uma desestabilização no desenvolvimento econômico moçambicano. Nós temos que considerar várias hipóteses. É provável que alguns países vizinhos não tenham, não, não estão felizes com a descoberta dos recursos aqui em Moçambique. Também podemos levantar uma outra hipótese. É provável que alguns estados fortes não tenham ficado felizes com a descoberta dos recursos aqui em Moçambique. Porque, a se concretizar a exploração dos recursos aqui em Moçambique, é um grande passo galopante para Moçambique, a nível econômico. Sim. Na Guiana, aqui em cima da América Latina, né? Tem Guiana, Suriname e Guiana Francesa. E foi descoberta uma reserva de petróleo gigante, acho que na fronteira Guiana com Suriname, e já começou um monte de problema já. Aí a Venezuela também já reivindicou um pedaço, falando que uma parte é dela, a linha territorial, né, do petróleo que foi encontrado. Aí o presidente da Guiana já caiu, visitou não sei qual país e enquanto ele estava fora. É o problema, né? Até tem o termo doença holandesa, né? Quando você não é exatamente sobre isso, mas é quando você foca num tipo só de commodities, né, para você adquirir recursos para o seu país, né? Mas é complicado mesmo. Parece que todo lugar que acha um campo de petróleo, algo que possa mudar a vida de um país ou de uma região, pelo menos nos primeiros anos, vem toda essa questão geopolítica, né? É complicado. E, então, o que eu falei não está errado, né? Então, assim, o presidente moçambicano tem tentado chamar os países da região, né, para tentar resolver, né, porque eles não respeitam fronteiras, né, daqui a pouco eles estão nos países vizinhos sem ninguém fazer nada. Sim. É complicado. Você falou do Gaddafi, até uma coisa curiosa, eu não lembro agora qual foi das regiões da África agora que começou a conversar sobre uma união monetária entre os países do bloco. Tem um mês ou dois, acho, saiu a notícia, acho que na BBC. E eu brinquei com um amigo ou outro que eu tenho aqui da área, que para mim, né, para muita gente, não teria só a mim, o Gaddafi caiu por isso, né? Porque ele ajudou terroristas, ele fez um monte de coisa, não aconteceu nada com ele. A partir do momento que ele começou a organizar cúpulas africanas, falando em moeda própria, em destino próprio, em caminho próprio, quando ele começou a olhar do país dele para baixo, e não mais para cima, para o leste, para o oeste, aí ele caiu. Então, assim, né? Obviamente que não sou eu, essa tese não é minha, mas ele caiu por isso, né? Vamos jogar aqui a realidade. Ele caiu porque ele tentou uma aproximação africana. E é verdade. eu lembrei imediatamente dele. Quando eu vi a notícia que alguns países da África estão, né, a África como um todo, o comércio intra-regional da África, né, ele tem aumentado. Isso aí sai até um canal um pouco mais focado em relações internacionais, assim, notícias internacionais. Aqui chega para a gente essa informação, muito por cima, mas chega. Mas aí da BBC, essa matéria específica, na hora eu falei, cuidado que vai vir uma interferência externa aí já. É verdade. Tocaste num ponto muito fundamental quando disseste que Gaddafi caiu porque tinha
um pensamento africano, ele sonhava em termos Estados Unidos da África. Muammar Gaddafi, conforme eu disse, se ascendeu ao poder através do golpe de Estado. Conseguia satisfazer as necessidades básicas do povo. Isso é fundamental no Estado. O índice de desenvolvimento humano da Líbia chegou a ser maior que do Brasil, para você ver como ele de fato pegava os recursos do petróleo e de fato ele investia, não era só pegar para ele, lógico, ele tinha um palácio, ele tinha um monte de loucura dele lá, fez trocentas plásticas na cara, ele teve, ele foi exótico, né, vamos dizer assim, ele teve as excentricidades dele, mas ele de fato distribuía para a população, porque chegou a ter faculdade na Líbia que tinha um índice de nota maior que faculdade boa aqui do Brasil. Então, assim, ele de fato fez muita coisa boa, não é só demonizar o personagem, ele era um personagem complexo, né? É verdade. E outra coisa que não posso deixar de dizer aqui é que quando houve, porque na verdade, primeiro influenciaram a mídia tem um papel muito importante para a manutenção de um governo e para a queda de um governo. E através da mídia, começaram a desenvolver narrativas de que o povo da Líbia não tinha liberdade de expressão. Tudo bem. Então, o povo começou a rebelar-se, porque houve movimentos que foram criados que, na verdade, era para fazer cair o regime de Muammar Gaddafi. Então, houve a resolução do Conselho da Segurança, sob a égide do capítulo 7º da Carta das Nações Unidas, que no caso de uma ameaça à paz, tem que se atacar o país. Mas eu digo que Muammar Gaddafi não foi muito inteligente, porque sabendo que ele tinha um recurso muito apreciável, estou aqui a falar do petróleo, porque o petróleo é um recurso muito apreciado no mundo. Veja que os Estados Unidos, eles têm petróleo, mas não estão a explorar muito o petróleo deles. Estão a buscar os recursos no mundo periférico para a periferia continuar cada vez mais na periferia. Então, eles criaram, na verdade, toda aquela confusão para que Gaddafi caísse. Mas para ver que as relações internacionais são anárquicas, a arena de luta pelo poder e influência. Quando houve a votação do Conselho da Segurança, é verdade que a África não tem assento permanente, mas a África do Sul estava lá no Conselho da Segurança. A África do Sul votou a favor do ataque à Líbia. Por quê? Porque a Líbia, naquela época, era uma ameaça para a África do Sul, em termos de desenvolvimento econômico. Acho que de liderança, né? Acho que também rola uma rivalidade para ver quem vai ser a liderança da África, talvez, né? Mesmo eles estando tão longe geograficamente, aquela coisa de, não, eu que vou tomar frente desse processo aqui, não você. Exatamente. E o outro erro de Gaddafi é que ele não tinha criado uma aliança muito forte com a Rússia nem com a China, porque esses têm o direito de veto. Se ele tivesse criado uma aliança muito forte com um desses estados, não teria sido atacado, porque são grandes potências também que têm o direito de veto no Conselho da Segurança. Tem gente mais radical que fala que o problema não foi ele ter comprado no mercado negro uma bomba atômica, né? Você vê a Coreia do Norte aí, e ninguém vai lá, não, ninguém vai. O problema dele foi... verdade. Mas é um perigo um homem daquele com a bomba atômica também, viu? É exato, por isso eu escrevi um artigo que ainda não foi publicado pelo Seres sobre as armas nucleares. Se Muammar Gaddafi tivesse desenvolvido armas nucleares, não teria sido atacado. Porque, na verdade, as armas nucleares não é para serem usadas, servem como dissuasão, uma clara demonstração de poder. De que, não, experimenta me atacar, eu vou contra-atacar. Agora falou da Coreia do Norte.
a Coreia do Norte não pode ser atacada porque pode contra-atacar. Pode não atacar diretamente aos Estados Unidos, mas pode atacar os aliados dos Estados Unidos. Refiro-me ao Japão e à Coreia do Sul. Aproveitar que você Recordo-me, falou. Ah, desculpa, pode falar, pode terminar. recordo-me que até 2017, os Estados Unidos na Coreia do Sul tinham 18 mil soldados, porque a intenção norte-americana é de criar bases estratégicas a nível regional, a nível de cada região. Uma questão de demonstração de força e também, no caso de necessidade, para não sair as forças militares que estão nos Estados Unidos para ir atacar ou fazer uma intervenção num determinado país. Sim. Só te interromper, porque você falou assim, que você escreveu um artigo para o SERES, que você vai lançar. Então, vamos aproveitar aqui para quem está ouvindo, para quem vai ver no YouTube, e fazer uma propaganda nossa, né? O SERES é o Centro de Estudo das Relações Internacionais, um grupo que a gente faz parte, eu faço parte, o Jaime faz parte, e aí a gente é o think tank, né? Não vou falar muito frescura de inglês, não. É o que agora se convencionou chamar think tank. Vamos falar bem o português, com T mesmo. E, então, quem se interessar, a gente escreve artigo, a gente posta. O Wesley lá, o diretor lá, toma conta da bagunça também. É uma pessoa super legal, super acessível também, quem chama ele nas redes sociais. Foi como eu entrei no grupo. Eu até falei no outro episódio que eu gravei, que vai no ar amanhã, que eu conheci ele porque eu fui cara de pau. Eu entrei no sério e comecei a falar, mandar artigo. E ele é uma pessoa legal, ele é uma pessoa disponível, ele conversa sempre com todo mundo, ele é bem legal. Então, o séries que o Jaime se referiu é esse, é um grupo que a gente faz parte e quem quiser chegar para conversar, é o que a gente faz o dia inteiro, é o que a gente gosta, é falar de relações internacionais e promover artigos, debate. Então, só te interrompi rapidinho para falar isso. Quem estiver ouvindo aí, tiver interesse, está no Facebook e está no Instagram, o séries. Então, vamos continuar o papo. Só aproveitar para fazer a propaganda nossa aqui. Quem quiser ver o seu artigo que vai sair, que eu de fato também fiquei curioso. Então, quem ouvir ficar curioso sobre esse artigo, em breve lá vai sair. Eu estou curioso sobre o seu curso também. Eu estou fazendo um de ciência política. Tem uma empresa aqui de Brasília que o diretor é muito bom e eu me inscrevi nesse curso. Eu estou fazendo agora em julho, acaba em agosto. Aí, em agosto eu vou para o seu, hein? Estou curioso. Eu vou ver, em agosto eu vou fazer vou assistir suas aulas, hein? Pode, qualquer coisa a gente faz um outro episódio depois sobre temas do curso que eu gostei. A gente pode fazer outro episódio mais para frente. Sim, mas agora, na virada do mês, acabando aquele também, que senão não tenho tempo de fazer 2, 3 ao mesmo tempo, né? Fazendo faculdade, enfim. Aí agora em agosto eu vou para o seu, hein? O papo tá bom aqui, eu tenho vontade de perguntar um monte de coisa, porque eu gosto de outros pontos de vista, né? Então, é por isso que eu fui estudar causas de terrorismo, fui estudar a Ásia, eu sou do contra, eu gosto de fugir do tradicional. Então, já vi aqui que já deve ter uns 30, 40 minutos de papo, vamos mais uns 20 minutos aí, mas por mim, ficar até às 10 da noite aqui conversando com você. Eu gosto disso, eu gosto de fugir do óbvio. Bom, fala mais disso aí do seu curso, algum tema que você queira falar da África. Eu estou curioso de tudo aqui, eu não sei nem o que perguntar. Grupo, bloco econômico, alguma coisa aí que você viu recentemente que pode mudar, melhorar o rumo da África, ou especificamente do seu país, ou do bloco econômico, que é o que Moçambique está. Você que manda aí falar qualquer coisa aí da África, ou especificamente do curso. E a minha curiosidade, se eu ficar aqui, fico 3 horas fazendo pergunta aqui de curioso. É verdade. Bom, o curso que na verdade vou dar amanhã, que para nós aqui já é hoje, é um curso na verdade muito importante, relações interafricanas. Conforme eu disse, é um curso, porque relações interafricanas, formalmente, porque estamos aqui a falar dos Estados, a relação entre os Estados africanos surge na década 60, em que muitos estados africanos começaram a alcançar as suas independências.
E uma coisa, só te interrompendo rapidinho também, que na hora me vem na cabeça, o que o brasileiro aqui, em geral, né, quem estuda mais a área, relações internacionais, história, não, né, mas assim, em geral, as pessoas acham que depois da Segunda Guerra Mundial virou uma chave nos europeus e nos americanos, que, não, o mundo ficou muito mal, chega, vamos mudar tudo. Aqui, quando eu converso com pessoas que trabalham com infinidade de coisas que nunca pararam para pensar, eles acham que depois da Segunda Guerra acabou o imperialismo, acabou o Uhum. colonialismo, acabou a exploração. Na cabeça deles, de 45, 50 para frente, todo mundo ficou independente porque todo mundo ficou bonzinho. E está muito longe de ser assim, né? A África e a Ásia, o que Uhum. sofreram para conseguir independência, né? Bem longe de ser assim, né? Infelizmente. Bom, tocaste num ponto muito importante. É, veja que a África do Sul alcançou a sua independência em 1910, mas essa independência não tinha nenhuma importância para o povo sul-africano, porque o povo sul-africano não estava livre por causa do sistema do apartheid. Havia um desenvolvimento separado. Há restaurantes que um negro não poderia entrar, porque era exclusivamente dos brancos. Surgiu lá um movimento, me contou esse Iswe, que é o braço armado do ANC, o o Congresso Nacional Africano. Porque dentro do Congresso Nacional Africano existem três conglomerações. Estou aqui a falar do Mkoto Inciso, que é o braço armado do ANC. Estou a falar da COSATU, a COSATU que tinha a ver com os sindicatos, neste caso. E temos também o próprio ANC, que são três movimentos. Portanto, esses movimentos ainda se fazem sentir nos dias de hoje. Há um fenômeno muito interessante. Recentemente, o antigo presidente da África do Sul foi preso, porque havia ele é acusado de corrupção, vários escândalos. Portanto, ele não estava a colaborar com a justiça. E o presidente atual da República Sul-Africana, o Cyril Ramaphosa, é da COSATU. E esse que foi detido é de Mkoto Inciso. Portanto, ainda existe essa grande confusão dentro do ANC. Qual é a estratégia política de um partido? Qual é a linha orientação de um partido? Um partido que não tem nenhuma linha de orientação é um partido que pode vir a ter muitos problemas. Vou dar um exemplo da nossa realidade aqui em Moçambique. Nós, muito antes de alcançarmos a nossa independência, existiram três movimentos. Estou a falar de MANO, UNAMI e o DENAM. Esses três movimentos representavam as três regiões do nosso país: a região sul, a região centro e a região norte. Portanto, inicialmente houve a tentativa de cada grupo lutar pela sua região, o que na verdade isso teria sido um grande fracasso para para o objetivo que nós tínhamos como moçambicanos. Agora, esses três movimentos acabaram juntando-se graças à intervenção do moçambicano visionário que na altura era funcionário das Nações Unidas, que nas Nações Unidas trabalhava no departamento de curadoria, o departamento que dedicava-se aos estudos dos porquês os países africanos buscavam as suas independências. Refiro-me ao Eduardo Shivambu Mondlane, um homem muito intelectual, que saiu de uma família humilde, mas como era muito ambicioso em termos de desenvolvimento intelectual, em termos de desenvolvimento da musculatura intelectual, acabou atingindo altos patamares, foi trabalhar nas Nações Unidas e também era um professor doutor. E quando chegou aqui em Moçambique,
juntou aqueles movimentos e criaram a Frente de Libertação de Moçambique. Houve um pensamento comum de que nós devemos lutar pela nossa independência. Não podemos lutar pela independência regional, mas temos de lutar pela independência total e completa do nosso país. É isso que, porque assim, a África, ela herda fronteiras que naturalmente não seriam as fronteiras criadas pelos seus próprios líderes, né, se não houvesse toda essa confusão, né, dos europeus. Aí na Conferência de Berlim lá decidiram, não, deixa como está, se a gente for mexer em tudo vai ser pior ainda. Que nem a Índia lá, né, que quando resolveram, não, vamos separar, tamanho da Índia, a quantidade de gente na Índia, não, vai muçulmano para cá, muçulmano para lá, hindu vem para cá, e nessa brincadeira de vem para cá, vem para lá, acho que 500 milhões de mortes. É um número de mortes assim, que, né, pô, você está tirando todo mundo de suas casas, jogando para outro lugar. Não é assim que funciona, né? A gente não é peãozinho que você pega daqui e vai para lá. Então, é isso que, infelizmente, acredito que nem todo país africano teve, né? De pegar essas fronteiras totalmente artificiais, criadas por pessoas de bem longe, e falar, ó, já que a gente está aqui, a realidade é essa, a gente tem que lidar com essa realidade, vamos se juntar, porque ficar se matando é pior. Só que é tanto interesse envolvido, né? E mesmo das potências, né? Que elas saem só na teoria. Que nem tem cheio de país aí na África que não emite a própria moeda, né? Que a moeda é o franco. E o Banco Central da França que decide as políticas monetárias do país. Pô, se isso ainda não é colonialismo, não sei o que é, né? E é difícil você sair dessas amarras, porque o centro ele exerce poder, influência, né? Não é assim, não, a gente não quer mais. É um processo bem tortuoso, né? Não tem como fugir fácil de uma armadilha dessas. É verdade. Um líder da África também que eu gosto, mas estudei pouco, é o Thomas Sankara também, né? Ele é Burkina Faso, né? Ele era como o Gaddafi, né? Um personagem também cheio de não tanto, né? Mas também com várias contradições de ser mais da linha ali socialista, que caiu por isso, de fato, né? Deram um golpe nele, mas que também distribuía, procurou acabar com as desigualdades. Ele mesmo era famoso por, acho que, ter uma bicicleta, e ele também no golpe, ele era militar também. E aí ia para o lugar presidencial lá, não lembro se era um palácio, enfim, de bicicleta. Então, assim, ele falava, não vou querer ter carro de luxo. Burkina Faso, tenho quase certeza que é Burkina Faso, posso estar falando besteira aqui, depois até pesquiso. E começou a ter um índice de desenvolvimento humano melhor, né? As riquezas começaram a ser distribuídas, todo esse processo. Aí vem o quê? Um golpe que décadas depois foi comprovado que foi a CIA que arquitetou o golpe, a França. Todo aquele processo que a gente vê de novo, né? A história se repetindo. Então, mais para fechar aqui, que a gente está perto de uma hora, o recado filosófico meu é esse, que é óbvio dizer, né? Mas é que não sei, pelo menos aqui no Brasil, é tanta gente que copia o pensamento ocidental sem refletir. E o pensamento é esse, né? Os africanos precisam construir o próprio caminho e sem ficar pensando na teoria, né? Teoria do homem branco, né? Teoria do ocidental de capitalismo, de comunismo, do que é, do que não é. Mescla tudo. Você tem uma... E com certeza também a África está cheia de pensadores que já partem do ponto de vista africano e tem soluções muito melhores que a gente vai lidar com capital, a gente vai fazer o quê? O modo de produção é capitalista, não é? Porque, pô, a gente está falando de mais de 50 países, então, assim, cada um, e também muito provavelmente um que chegue, como que nem você falou, o intelectual moçambicano das Nações Unidas, ele também não tem resposta para a África inteira. A gente está falando de mais de 50 países. Então, você tem que caçar ali os pensadores intelectuais regionais para cada tipo de problema ali, para cada região. Obviamente que não é fácil, né? Senão já teriam feito. Esse é o recado da live, além de a gente promover o seu curso, que eu vou fazer mês que vem, promessa, pode cobrar. É isso, né? Que precisa achar solução para a gente mesmo, né? Sem esperar que alguém de longe, como se as pessoas fossem boazinhas, né? Olha, eu tenho a resposta, vim aqui te ajudar. Acho que a moral da história dessa live é essa.
É. E as relações internacionais, na verdade, funcionam na base de interesses. Sim. Funciona na base de interesses. Portanto, agora que Moçambique está a atravessar um período muito triste, crítico, do terrorismo, há muitos países que estão a se interessar em ajudar Moçambique, mas que, na verdade, esse interesse é, é um interesse embuçado, um pouco não tem rosto neste momento, porque, na verdade, a se concretizar a exploração dos recursos aqui em Moçambique é um bom desenvolvimento para Moçambique. Portanto, temos visto vários estados a demonstrarem interesse em ajudar Moçambique no combate ao terrorismo, porque sabem que depois vão ganhar alguma coisa. Pô, a novidade do cenário hoje que eu vejo é que a China e a Índia elas estão investindo forte, né, na África e investindo em infraestrutura. Não é um investimento assim, pega aqui esse dinheiro e faz o que você quiser aí, ou pega esse dinheiro, mas também vem o FMI falando, a condição de te dar esse dinheiro, eu quero que você tire subsídios, aí leva o preço do pão, né, da gasolina, que afeta os mais pobres, enfim. É um investimento interessante, não que também elas sejam boazinhas, né? Não que a China e a Índia sejam caridosas, porque, de fato, né, levando a mão de obra, elas também têm interesse delas, é claro, como a gente está falando aqui, mas parece ser uma virada de chave interessante para o continente, pelo menos aqui de longe eu vejo. Porque é um outro tipo Ainda de bem, relação, né? hum, ainda bem que tocaste na China. A China tem, na verdade, tem vindo a apoiar os estados africanos. Mas o grande problema da China é que quando dá algum apoio, depois impõe as condições. Por exemplo, sim, vamos supor que ele dá dinheiro para arranjar-se estradas. Ele dá dinheiro e depois manda os seus para virem trabalhar aqui e devem ser pagos com aquele dinheiro que ele mandou. Sim. Então, é uma estratégia, na verdade, de sobrevivência. É uma diplomacia de sobrevivência que a China está a usar. Porque a China tem muita gente. Então, há vezes em que consegue empregar o seu povo através desse dinheiro que manda noutros estados para serem pagos noutros estados. É uma estratégia mesmo de sobrevivência. Sim. Não é como, exatamente, ela tem os seus interesses, ela não é boazinha. É que me parece que o investimento direto em infraestrutura deixa um legado para o país muito melhor que o país depois vá conseguir andar com as próprias pernas do que esse investimento que você dá para o líder do país ali, mas você não cobra muito auditoria, né? Você não faz auditoria por onde ele está gastando de fato, o que ele está fazendo. Então, assim, a Índia e a China parecem que, pelo menos, esse investimento direto em infraestrutura me parece mais inteligente, mas, claro, elas têm interesse delas de ganhar com juros, com mão de obra que elas mesmas levam, porque são dois países mais populosos do mundo. Mas, vamos ver. O que eu tenho visto é isso, que elas têm investido bastante, até criado uma disputa interna entre elas, né, quem investe mais na África, quem exerce agora mais influência, porque elas, hoje em dia, são as donas do dinheiro, né, muito mais a China, mas ainda também. Esses dias eu vi, acho que a Índia é a sétima, está em sétimo ou sexto país que mais investe na África hoje. Então, pô, é o jogo dos grandes, né? Ela chegou no top 6 ali, no top 7, não é qualquer coisa, não. É Bom, verdade. já passamos da meia-noite, são dois recadinhos que eu quero finalizar. Dois recadinhos, não, dois comentários. Primeiro, eu estou vendo ali atrás, é o Papa Francisco? É o Eu vi Papa ali. Francisco. Papa Francisco? É o, Legal, eu gosto dele. é, é o Papa Francisco. É uma capulana. Não sei como é que vocês chamam. É uma capulana que minha avó ofereceu-me, que Deus a tem, porque já morreu. Ela comprou quando o Papa Francisco visitou-nos aqui a Moçambique. Então ofereceu-me. Disse-me que eu tinha que fazer uma camisa. Mas pronto, eu acabei não fazendo camisa, portanto não gosto muito de camisa de capulada. Tá certo, É. legal, eu gosto dele. Eu não sou católico, na verdade, nem tenho uma religião definida, mas eu gosto muito dele. Ele Uhum. e os padres aqui no Brasil também, que têm tomado a frente de caridades, de movimentos de questionar políticos sobre desigualdade, sobre pobreza, muito legal. Acho que a onda que a Igreja Hum. Católica está indo recentemente, eu
Eu gosto bastante. E para fechar, É antes de pedir verdade. para você encerrar ou indicar alguma coisa, algum livro, alguma coisa, eu quero falar aqui abertamente, até porque se um dia você virar popstar, eu quero falar que o responsável sou eu. É, 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 é. Você agora com bastante amizade com o brasileiro, faça aí, por favor, aí um Instagram, um podcast sobre a África, ou país que Sim, só sim. fala português da África, já que Angola ali também já está pertinho, Hum, ou sobre a África como um todo, mas enfim, fica aqui o meu pedido, a gente internacionalista, a gente quer pluralidade de opiniões. Então, por é favor, aí verdade. pense nessa ideia aí de produzir um conteúdo aí frequente para a gente aí, pô. Só um artigo ou outro é muito longo, espaço entre um e outro. Artigo Está certo. Artigo requer tempo, tá? Então, umas Sim, noticinhas, umas, sim. entendeu? Sim, 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 sim. Fica aí o pedido. É, na verdade. E deste-me essa ideia, eh, só que eu ainda não criei aquela página que recomendaste-me, não é? Mas é uma página que eu vou criar recentemente. Mas, na verdade, antes de nós terminarmos a nossa live, eu gostaria de convidar todos aqueles que estão a acompanhar a nossa live para que se inscrevam no curso Relações Interafricanas, porque, na verdade, é um curso muito bom que vai trazer ferramentas suficientes para as pessoas compreenderem como é que surgem as relações entre os Estados africanos. Isso é fundamental. E como é que tem se comportado essas relações nos dias de hoje? Quais são os desafios que os Estados africanos têm vindo a enfrentar na cooperação, na troca dos produtos e nas integrações, blocos econômicos? Sim, e é de uma importância entender esse continente aí que, para mim, a Ásia e a África daqui, assim, estamos em 2020, nem 50, 30 anos já, vai ser, são dois continentes que vão ser outro. O mundo está mudando a velocidade que, para mim, parece que, às vezes, eu acho que só eu estou percebendo. Hum, Não é só a Ásia, não. Com ela, a África vem vindo. Eu até já comentei com um amigo ou outro que, assim, todo mundo associa a África à pobreza, tal. Eu falo com meus amigos aqui, a África é aqui, porque a África ela está avançando na solução dos seus próprios problemas, e a América Latina, com 8, 9 países, a África tem mais de 50, e eles estão criando mecanismos, eles estão conversando. Eu vejo notícias da União Africana, da União disso, daquilo, e aqui na América Latina a gente tem 4, eu fico indignado, tem 4, a gente não consegue conversar. E é, quatro, né? Só o Brasil é muito populoso. A Argentina, se somar, o Brasil tem 200 e poucos milhões, se somar os quatro, talvez dê 300 e pouco. A Argentina é grande, né? Mas Paraguai e Uruguai são pequenininhos. Então, assim, hum. eu falo, pessoal, É vocês falam verdade. da África, mas já a África vai ser aqui, porque aqui na América Latina a gente não se entende, fica indignado com isso. É. Fico feliz, claro, né, que pela África, porque é isso mesmo, porque eu tenho, assim, esse pensamento anti-ocidental muito forte, né? Então eu torço muito para a África, para a Ásia, para mim, claro, aqui a América Latina, porque para É, mim passou a hora desse jogo virar de exploração. é verdade. Oh, tocaste num ponto muito fundamental. É, porque há uma mentalidade de quando se fala da África, está-se a pensar na pobreza. A África é um continente rico, muito rico. As grandes potências vêm buscar os nossos recursos aqui para se alimentar. E por causa daquele pensamento que foi desenvolvido durante o período da colonização, ainda existe a tentativa de ridicularizar os africanos. Existe a tentativa de criar políticas para os africanos. Por exemplo, o FMI, quando apoia um certo país, depois impõe as condições. Vamos supor que apoia na área da educação e depois diz que as crianças da primeira até a sétima classe não podem chumbar. Isso é grave, porque a criança pode não saber, mas tem que passar. Então, essa tentativa toda é, na verdade, para retardar o desenvolvimento africano. Porque se quer matar um Estado, destrói a educação desse Estado. Então, o Ocidente, na verdade, tem vindo a praticar isso, o que é deveras lamentável. E eu quero convidar os africanos a assumir uma nova roupagem,
É verdade que os africanos já entendem das coisas, mas por causa de um pequeno número restrito, acaba manchando aquilo que é a nova ideologia dos africanos. Refiro-me àquelas lideranças corruptas que, na verdade, a intenção é de buscar todos os recursos para um grupo específico e a maioria ficar cada vez mais pobre. E isso não ajuda para o desenvolvimento de um Estado. Fala-se do combate à pobreza, da distribuição equitativa dos recursos. A distribuição equitativa dos recursos é um assunto falacioso, porque eu acho que não há nenhum país que tenha conseguido a distribuição equitativa dos recursos. O importante é observar-se a pirâmide de Maslow, olhar as necessidades básicas do povo. Isso é fundamental. O povo pode não ter muita coisa, mas ter as necessidades básicas, ter a saúde, ter a educação, isso é fundamental. Ter a alimentação, isso é fundamental. O resto pode vir a conquistar aos poucos, mas esses são fatores imprescindíveis para o desenvolvimento de um Estado. Sim, com certeza. E até o papo inicial, se você não dá o básico, os programas sociais que você cria vai do terrorismo à revolução. E nada pior para um Estado que é isso, né? Virar aquela organização social de cabeça para baixo. Bom, meu querido, muito obrigado. Eu vou... Mais para frente a gente promove outro. A gente vê um tema específico, vou ver o teu curso, vou pensar em alguma coisa para a gente fazer outro. E, como eu já disse, fico muito feliz aí com a pluralidade de opiniões, já, enfim, né, não ficar me repetindo. Então, muito feliz que você aceitou o convite, desejo sucesso nesse curso, com certeza é muito bom. Vou postar os links, tudo pessoal, posto as redes sociais também para quem quiser seguir. Fica a dica aí para você fazer aí um podcast, um Instagram sobre África e vamos embora. Muito obrigado por ter aceitado, viu? Tão tarde aí no seu horário que já passou da meia-noite. Aqui são 8 da noite, mas aí já é meia-noite. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Na verdade, sinto uma grande alegria por partilhar este momento único convosco, especialmente contigo.